Itanhaém, cidade onde alguns dos nomes mais importantes das artes plásticas viveram e traçaram suas histórias. Artistas como Benedito Calixto, Bernardino, Emílio de Souza e Alfredo Volpi residiram nessa que é uma das cidades mais antigas do Brasil. Personalidades que, através de seus ofícios, contribuíram com nossa construção cultural e social. Traços de Itanhaém é um filme que mergulha nas múltiplas linguagens da arte, investigando o percurso e a evolução estética dos artistas tradicionais e contemporâneos. Hoje, um novo portal se abre em Itanhaém, preservando a essência da arte ao longo do tempo, porque todo traço tem a sua história. Eu vim de Santos para cá com 11 anos de idade. Meu pai tinha um bar aqui e a rua era de areia. Eu saía a pé até o rio e pescava 3 bagres. E aprendi a conviver com a vida caiçara. E num dado momento eu fui ver uma exposição na Pinacoteca, no gabinete de leitura, uma exposição que tinha 30 obras de Benedito Calixto. E me deparei com um quadro que ele retratou o meu dia a dia. Era o Rio da Avó em São Vicente, era o mangue, uma casinha de pescador com umas canoas, e deu a impressão que eu queria entrar dentro do quadro de tão fantástico que era a pintura. E a partir dali iniciou, o meu trabalho artístico, uma inspiração de uma obra de Benedito Calixto, que ele retratou o meu momento do dia a dia caiçara. Cara, eu vejo arte em tudo. Desde que eu era menino realmente, meu pai comprou umas telas, umas tintas, e menino que eu digo 9, 8 anos. Eu sempre tive contato com a arte. Meu pai gostava muito de arte, comprava quadro. Eu ia em galeria, eu gosto muito de antiguidade. Então eu sempre frequentei antiquário, por isso que eu estou falando isso. Sempre fui antiquários no Rio de Janeiro, sempre fui ligado à arte. Primeira experiência que eu me recordo, eu criança, riscando a parede com giz de cera, e a minha irmã, que era responsável por mim, eu acho que ela vacilou ali na hora, eu fui lá e risquei, e a minha mãe não gostou muito, e eu me lembro da minha mãe, da minha irmã levando a culpa por eu ter riscado a parede, Devia ter uns 3 anos de idade. E o grafite também foi uma técnica que eu aprendi na Zona Norte. Foi aí que eu comecei a técnica, e o gosto também de fazer arte, de gostar de tinta, de spray, dessas coisas, de pincel. E é o que eu sei fazer de melhor na vida também. Já na infância eu brincava de teatro, mesmo sem conhecer teatro, e também ganhei com 7 anos uma caixa de lápis de cor, e aquela caixa abriu um mundo de magia para mim, com o desenho, a possibilidade de colorir os desenhos. Com 15 anos fui fazer uma escola de desenho. Nessa escola de desenho eu passei 4 anos, eu fiz todos os cursos que tinha nessa escola de desenho, e toda essa base me levou para fazer a Faculdade de Artes, a FAAP. Então eu fiz a formação como artista plástico na FAAP, fiz uma pós-graduação como arte terapeuta, me tornei um ator amador de teatro infantil, e hoje eu tenho um monólogo que eu apresento no palco, que é a vida do Benedito Calixto de Jesus, um dos maiores artistas plásticos da virada do século XIX para o século XX, trazendo não só para Itanhaém, mas para todo o litoral sul de São Paulo, essa figura importantíssima da nossa história e da nossa cultura. Tinha uns 12 anos de idade, e uma tia minha chegou do interior com um namorado todo tatuado. E eu desenhava, sempre gostei de desenhar. Quando ele viu meus desenhos, ele ficou plasmado com meus desenhos e falou: não, você tem que aprender a tatuar. Daí eu, mas tatuagem, todo mundo fala que é coisa de bandido, é isso e aquilo. E aquilo ficou na minha mente. Um ano depois, eu já, com a explicação que ele me deu, eu consegui fazer uma máquina de tatuagem com Durepox e tal. Eu já tatuei uma tia minha, um amigo, 2 amigos, 3 amigos. Quando eu olhei para trás, já tinha sido mais de 1000 tatuagens já, e o processo seguiu, e incrível, foi exatamente 13 anos de idade, eu tinha feito já umas 10 tatuagens numa pessoa já. Desde criança que mexo, que o que mais me atraía não era bola de futebol, era lápis de cor, era tinta, guache, aquarela. Depois eu parei, fui fazer faculdade, não mexi mais nada disso.
Quando eu me casei e comprei um apartamento, eu e minha mulher não tínhamos nada para decorar as paredes. Então nós fomos até aquela feira que tem na Praça, tinha pelo menos, na Praça da República, de artistas. E eu olhei alguns quadros e falei para minha mulher, isso eu também faço. Minha mulher olhou para mim com cara, ela não sabia, ela não me conheceu não como artista. Então fez aquela cara de dúvida e eu fiquei meio desafiado. Pintei um primeiro quadrinho, pintei um segundo e 100, 200, 500 quadros, fiz de monte e estou até hoje pintando. Não sei se isso é uma virtude ou é um defeito, tá? Eu tenho um estilo particular, que é a parte esse traço aqui, tem outro ali que você depois mostra, mas eu não me prendo muito a um estilo. Sempre pintei com óleo espatulado, sempre pintei comecei a pintar com acrílico também, alguma coisa em óleo ainda eu faço. Esse quadro que você está vendo aqui ao teu lado, depois você vai mostrar, ele tem espelho, ele tem corda, ele tem um monte de... É um quadro, é um abstrato, mas eu começo a trabalhar com outros materiais também, eu gosto de fazer isso. Quando eu digo para vocês que eu vejo arte em tudo, esse pedacinho de madeira aqui eu achei numa fazenda em Minas. Você vê que é uma madeira muito antiga, eu fiz esse portinho de pesca. É uma coisinha simples, mas é gostoso, é uma coisa que expressa alguma coisa, deixou de ser uma madeirinha jogada no pasto. Isso aqui foi um pedacinho de madeira que eu peguei, virou Isabel, o nome da minha esposa. Tá aqui. Aqui é um barquinho de pesca maior, é uma coisa mais cheia de coisa dentro e tal. Então, o que eu falei, a influência de barco, de mar na minha vida é muito forte. E eu não faço só isso aqui. Eu gosto de arte de um modo geral. Eu sempre trouxe o tema dos povos originários, os indígenas, os pássaros brasileiros. Toda a minha primeira produção, nos primeiros 10, 15 anos, é marcada com essas imagens. Em algum momento, essa minha pintura, ela migrou para um lugar mais espiritual. Eu passei, por causa da minha busca pessoal de autoconhecimento, de espiritualidade, eu passei a representar nos meus quadros as divindades das mais diferentes religiões, vamos dizer assim. E hoje é uma marca muito característica do meu trabalho, a representação das divindades, dos orixás, dos budas, das divindades hindus. Isso tudo remete muito à minha própria busca espiritual, à minha própria conexão com a minha linguagem, com os meus traços. A arte pictórica é como se fosse uma assinatura. Você tem a sua, eu tenho a minha. O que eu não posso é forçar uma mudança em cima de você. Por exemplo, a minha arte é chamada de neo-impressionista, o novo impressionismo. Entendeu? O que é o impressionismo? Os pintores que pintavam naquela época, pintavam dentro do ateliê e foram para o campo. Por que é impressionismo? Por impressão. As pinceladas são naturais, ele marcava a impressão na tela. Eu normalmente copio ou do natural ou de fotografias, normalmente por fotografia. Antigamente o pintor tinha que fazer ao natural, mas ele não, o sol vai mudando de posição, então ele tinha que usar a imaginação. Hoje não, hoje com o advento das fotografias perfeitas praticamente, você tira uma fotografia e faz no conforto do ateliê. Você vê, tem televisão, tem o ar-condicionado, tem o geladeira, tem tudo nas proximidades. Entendeu? Então tem esse problema de você pintar no campo, as intempéries. Pô, tava pintando em Veneza, cara, de repente cai uma chuva, de repente assim. Cara, eu não tô acostumado ao frio da Itália, senti um frio, cara. Então, quer dizer, a intempérie, eu pintando em Veneza. Você vai ver, acho que eu pintando um dos quadros aqui de Veneza, olha esse aqui, ó. Para quem pinta, para quem faz grafite, o mais interessante mesmo é a gente poder estar pintando num lugar de visibilidade, para todo mundo ver. O que interessa para nós é pegar uma testa, né, chamada... Na linguagem do grafite a gente chama de testa.
que é o lugar onde aparece mais, na avenida ou em algum lugar no alto. E as pessoas que mais admiram o grafite, na minha opinião, assim, eu vendo pintar assim, que sempre está elogiando, são as crianças e os moradores de rua. Comentam e elogiam e falam sobre, e não passa batido, né? É o motivo que faz a gente poder pintar, né? Para poder aparecer a nossa arte, né? Que desperta algum sentimento. Agora eu vou mostrar para vocês os pintores que eu tenho aqui na minha casa, de artistas que viveram aqui de passagem, né, mas viveram aqui um tempão pintando com o bifuco na galeria, pintando entre eles, que são quadros maravilhosos que eu tenho, e uma coleção que eu tenho do bifuco, só quadro dele. O quadro da minha esposa Rosana, aquele moderno ali em cima. Ela ganhou o prêmio do Banco do Brasil, de menção honrosa, pintou alguns quadros, esse aí foi premiado, nunca mais ela pintou. E essa pintora aqui, é a Selma Rios aqui de Itanhaém, ela pinta esse tipo de pintura moderna, linda, maravilhosa. Selma Rios, ela participou aqui da nossa vida artística. Ela é uma pintora maravilhosa. Isso aqui também é do Sebastião, uma cópia dos Gêmeos. O Sebastião realmente é um artista que era para estourar, mas enfim, o mundo não é fácil, né? Então ele acaba pintando e está vendendo em leilão também. Mas ele copia todo mundo. Qualquer pintor, dá um quadro para ele, ele vai lá e me dá uma semana aí. Daí uma semana o quadro está pronto, você não fala que... Se você for um leigo, você não fala qual que é o original. Tem que conhecer. Se não conhecer... É importante frisar que Itanhaém foi o berço das artes do século XIX, continua pela década de 80, década de 90, século XXI, quando a arte começa a tomar um novo rumo, que ao invés de ser as galerias de arte, as compras direto com o pintor, passar para leilão. Quando começou a passar para leilão, as galerias de arte deram uma parada, né? Então, nós tínhamos a galeria que vendia muito, e agora eu estou com a galeria aqui aberta há 5 anos novamente, e a gente não vende, eu tenho vendido em leilão. Não adianta deixar a porta aberta aqui o dia inteiro que não vai entrar ninguém. Mesmo nas férias entrou 1, 2 durante a temporada toda. Em compensação eu vendi 70 quadros em leilão. Agora eu vou mostrar a parede que eu tenho da coleção de bifuco e dos pintores que pintaram com ele e viveram em Itanhaém, moraram aqui, ou tiveram casa de final de semana, ou passava todo final de semana aqui em Itanhaém nos hotéis aqui da cidade. Começar aqui com um fato curioso, que eu tive um bar, chamava Rocio da Vila. O bifuco pintor está aí, guardado até hoje. Aqui é o convento. Aqui é um dos primeiros quadros que ele pintou, né? É um quadro com a pintura grossa, né? Vocês podem ver que a evolução dele foi muito grande. Falava em pintar outra coisa, ele não pintava, ele pintava a nossa cidade. O tal balneário, que era do tio do bifuco, o tio Fará, que é aqui onde é a faculdade. Sabe onde é a faculdade aqui? Então esse quadro aqui é dele. É uma pena que pintou. Eu dei a foto para ele e acabou pintando. Isso é da década de 60, 70. Isso aqui era o antigo fórum, ali onde é a Pernambucanas, ó. A Cunha Moreira é aqui, ó. Esse quadro aqui é interessante, que eu não deixei ele terminar. Falei, não, você vai deixar do jeito que está. Então não é uma característica dele, não. É que ficou tão bonito que eu falei, deixa do jeito que está. Não vou deixar você terminar o quadro. E comprei dele. Né? Aqui é o Centro Histórico, quadro maravilhoso também. Aqui é o bifuco também, a palheta dele. Não é a primeira, mas a palheta com uma dedicatória, eu guardei. Isso é uma peça que vai para o museu também. Isso aqui é original, isso aqui é original. O bifuco usava para pintar. Carpentieri, né, um quadro excepcional, maravilhoso. Ali é realmente uma pintura diferenciada. Aqui é a Amélia, mas não é o quadro que ela pinta, não. Eu que não deixei ela terminar, só para fazer birra com ela, né. O Veiga, Pelegata, o Ataíde. Então, na mesma época, nós tinha o Prohane também, só que o Prohane já morou aqui, já era morador. Né? E o Bernardino, né? O Bernardino morava um pouquinho ali depois da ponte, na rua Kennedy, Presidente Kennedy, que é esse quadro lindo, maravilhoso que eu tenho. Esse aqui só sai daqui para museu também. Esse aqui não vai para lugar nenhum. O dia que a gente tiver um museu, vai esse Canone aqui também maravilhoso, e aquele Carpentieri e alguns bifuco. São quadros importantes da nossa cidade, são pintores que estiveram aqui. É importante frisar assim, todos esses pintores são apaixonados por Itanhaém, estiveram em Itanhaém, pintaram Itanhaém, e tudo por causa do bifuco. Era uma amizade muito grande que eles tinham entre eles. Eles vinham aqui, viajavam, passavam o final de semana
e subia. E tem alguns que chegaram a morar uma época aqui, de tão grande que era a amizade entre eles, tá? Esse aqui é um jovem pintor. Hoje em dia ele fez uma exposição no Louvre, uns 2 anos atrás, e está morando na França, está vivendo de quadro lá. E olha, que beleza de quadro. Ele fazia parte de um projeto indígena lá no Coronel, e hoje está na França pintando as obras de arte. Aqui é Itanhaém, a igreja matriz, com os índios, tá vendo? Ele sempre deu foco nos índios. A assinatura dele não dá nem sabe quem é. Esqueci o nome dele, perdão. Eu comprei 3 quadros dele numa exposição, né? Esse é um deles. Aí ele falou comigo um pouco, eu falei, meu, você está perdendo seu tempo, vai embora daqui, vai para a França, vai para a Europa, mora num fundo de bar aí, trabalha no bar, trabalha de faxineiro, faz o que você quiser, mas pinta lá que você vai ficar famoso. O rapaz acabou sendo destaque numa exposição do Louvre, foi para a França, está lá até hoje. Eu fui convidado, existia uma associação dos artistas plásticos de Itanhaém, que era presidida pela Iara, saudosa Iara, já falecida, mas ela fazia esses eventos e a gente pegava uma tela em branco, ela assinava a tela e a gente tinha até das 9 da manhã até as 5 horas da tarde para pintar um quadro. E saía. Tive alguma premiação nisso. Fazia isso também no Yacht Club, no Satélite. Foi bom. Anteriormente, era fácil vender quadro aqui em Itanhaém. Todo mundo que vinha para cá queria levar quadro. Um quadro de Itanhaém, principalmente do convento. Imagens do convento, lá da igreja, lá do mosteiro. Hoje, ninguém mais pensa nisso. Quer dizer, não se compra mais quadro. Eu acho que não tem mais aceitação. Não sei se é Itanhaém ou se é a época. Lá em São Paulo eu vendia, eu tinha proximidade, meus companheiros sabiam que eu pintava e encomendava os quadros. E aqui fiz várias exposições, mas para mostrar o que eu faço, não para vender. Itanhaém, como dizia o José Roseno, é uma cidade estritamente cultural. A vocação de Itanhaém é a cultura. Então nós temos que bater nessa tecla de resgate de cultura. Como era o Hotel Polastrini, do Hugo Polastrini, que acolhia os artistas da Semana de Arte Moderna. Então todos eles estiveram em Itanhaém. Anita Malfatti, Bonadei, Pansetti, né? E vários artistas aí que Itanhaém inspira isso aí, sempre inspirou. Desenvolvimento, né, na área cultural, né, pictórica da cidade. Então, a gente sabe que Itanhaém, ela tem uma tradição de ser um polo turístico muito importante no litoral sul de São Paulo, pelas suas belezas naturais, pelo seu patrimônio histórico. E a gente sabe também que no passado houve iniciativas de apoio aos artistas com a criação de salões de artes plásticas, inclusive com prêmios em dinheiro e tudo mais, mas essa prática há muitos anos que a gente não vê na cidade. 493 anos de fundação da cidade de Itanhaém e só nesse ano de 2025 que nós temos pela primeira vez uma Secretaria de Cultura na cidade. Então isso faz muita diferença. E nós não temos ainda na cidade um local para encontro só dos artistas plásticos, onde os pintores, e não só os artistas plásticos, mas os fotógrafos e artistas de artes visuais de todos os outros gêneros, possamos nos encontrar. Então essa é uma carência ainda na cidade, mas eu vejo com bons olhos os novos tempos a partir dessa Secretaria de Cultura que está criada e que pode trazer com certeza um apoio, né? Eu tenho certeza que isso futuramente, pelo menos eu tenho a esperança que futuramente a gente venha a ter iniciativas que fortaleçam as artes plásticas, porque isso pode trazer um grande movimento de turistas interessados nesse assunto, que é a cultura. Isso é notório e reconhecido em todas as cidades onde você tem uma feira, não só uma feira de artesanato, mas uma feira de arte, onde o artista, o criador, está vendendo diretamente para o público consumidor, sem precisar de uma galeria, de um intermediário. Isso traz um grande fluxo de turismo, de visitação e de valorização da cultura da cidade. Então,
a minha esperança é de que em breve a gente comece a ver tudo isso se manifestando, se movimentando na nossa cidade. Então sempre fica isso na minha cabeça e tal, o que eu posso mudar aqui na cidade, o que eu posso trazer dentro daquilo que eu faço, aonde surgiu a ideia da convenção, que hoje temos uma convenção de tatuagem aqui em Itaém, né? Já teve 2 edições. Então com isso a gente consegue trazer uma visão de fora. Antigamente nós pintávamos quadro, hoje pintamos pele. Ah, mas é tatuagem. Tatuagem hoje é o segmento artístico do momento. Hoje é o que os jovens trazem mais, é o que eles conhecem mais. É o que a nova geração tem mais para si dentro da arte. Em 1959, o dinamarquês Knud Harald Lik Gergesen, também conhecido como o lendário Luke Tattoo, desembarcou no Brasil trazendo uma nova forma de arte. Reconhecido como o primeiro tatuador profissional do país, abriu seu segundo estúdio no Porto de Santos, mas foi em Itanhaém, no bairro do Jardim Suarão, que Luke morou e montou seu primeiro ateliê, local onde encontrou o refúgio para estimular a sua inspiração. Então, conheci o Luke Tattoo, nós éramos vizinhos, entendeu? E nós tínhamos assim amizade com meus pais também. E um dia ele chegou lá com meus pais e pediu para a gente se podia me levar para Santos para me fazer estudar e eu ser um futuro aprendiz dele, entendeu? Mas meus pais acharam melhor não e acabou indo. Mesmo assim, eu fui visitar o estúdio em Santos, entendeu? Ele estava fazendo uma tatuagem e aquele sangue correndo, aquilo lá me incomodou muito. Eu fiquei mal, saí, pedi para sair, meus irmãos me ajudaram lá. Ficou uma situação, sabe, assim, que eu fiquei com medo mesmo de tudo aquilo, que saía muito sangue, né? Uma outra oportunidade, eu fui no estúdio dele em Itanhaém mesmo, que era perto da minha casa, entendeu? E ele gostava muito também de pintar quadros, que era muito legal. Depois ele ficou famoso com uma tatuagem que ele fez de um surfista. O Caetano fez uma música em cima desse tema, com esse rapaz, e a Baby gravou essa música e foi um sucesso. Aí realmente a música, a tatuagem ficou uma coisa assim, sabe, popular, vamos dizer assim. Realmente era uma arte. Ele fazia sem decalque, sem nada, ele fazia na mão livre. Ele trabalhava em cima daquele sangue como se tivesse, quando ele passava o pano, aparecia a imagem que ele tinha, era um negócio assim, sabe, fantástico, sabe? A arte leva a gente a lugares, e falam também que a arte é onde você se aproxima mais de Deus, o Criador, que você está criando ali, né? Então é onde você se aproxima mais de Deus. Graças assim, se eu tivesse que morrer e nascer outra vez, eu queria ser artista, usar a parte sensível, né? Porque a sensibilidade é muito importante. O que vale nisso tudo, Luiz? O que vale é a sensibilidade que tem que correr corre, né? O sangue da arte tem que correr na veia, né? E você passar aquilo para a obra, né? Através do que você sente e da parte técnica que vai te ajudar muito. Quando você tem a tua sensibilidade, o conhecimento que você é mais sensível que os outros e usa a parte técnica, aí você junta as duas, show de bola. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão de alguma forma começando o trabalho artístico, entrando numa carreira artística, uma coisa que é lugar comum. Eu ouvi a minha vida inteira e eu vivi a minha vida inteira com isso que eu vou dizer. É preciso seguir o coração, é preciso seguir a sua verdade. A nossa mente, a nossa cabeça, ela tem um monte de pré-julgamentos, um monte de conceitos, um monte de censuras, medos, inseguranças, e não é só quando a gente começa na carreira. Eu posso dizer que ainda hoje, quando eu começo um trabalho, quando eu estou no meio de um trabalho, eu vejo, eu sinto, eu percebo, eu dialogo com essas inseguranças dentro de mim. E o nosso trabalho como artista, como criador, é ultrapassar essas barreiras da mente e deixar o fluxo energético, o fluxo criativo acontecer da forma mais natural possível.
né? Se entregar para aquilo que você realmente acredita, seguir o seu coração da forma mais verdadeira, né? Eu posso dizer, apreciando as obras do Benedito Calixto, apreciando a literatura do Fernando Pessoa, apreciando outros muitos artistas da nossa geração, de outras gerações. É esse o caminho, né? Os grandes mestres que me inspiram, né, como Picasso e outros muitos, quando a gente vai ler, o que eles têm para dizer para nós é exatamente isso, né? Segue o seu estilo, ele é único porque você é único, o seu traço é único, a sua maneira de se expressar é única, e é nesse caminho que eu acho que é importante um artista que tem alma de artista se entregar dessa forma, com essa consciência de que nós somos seres únicos e é de uma forma única que a gente deve deixar a nossa marca na nossa arte.